Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso MedTalk, nosso projeto muito especial que a gente desenvolveu pela disciplina de Projeto Integrador, juntamente com os professores Fabrício, Brenda e Daniela. Nessa edição, nesse episódio, a gente vai falar um pouco de uma doença crônica não transmissível que a gente precisa ter um carinho muito especial, uma atenção e um cuidado, uma empatia muito grande com os pacientes, que é a hipertensão arterial. Então, estamos aqui com a minha preceptora Meire. A Meire, ela é formada pelo Centro Universitário de Patos de Minas, mestra em Medicina da Família e Comunidade pelo Fiocruz, e ela também é especialista em também Medicina da Família e Comunidade pelo Hospital das Clínicas da USP. E também estamos aqui com o nosso querido residente, Arthur Figueiredo Casagrande, que ele é R2 em Medicina da Família e Comunidade, aqui pelo Centro Universitário de Patos de Minas. Eu e minha colega, Giovana Rezende, eu sou o Enzo Palhares, a gente vai iniciar essa conversa com algumas perguntas. A primeira pergunta é para a gente entender um pouco mais sobre essa doença. Então, o que é a hipertensão arterial e como que ela afeta o corpo humano? A hipertensão é uma alteração que a gente observa nos vasos sanguíneos e também no coração, em que você aumenta a pressão que o sangue exerce no corpo, levando a alterações dos órgãos principais, principalmente cérebro, coração e rins, e leva à lesão desses órgãos, causando alterações, podendo levar a outros problemas, outras complicações maiores. Certo. Então, entendendo um pouco mais a doença, a gente sabe que ela é considerada uma doença silenciosa. E eu gostaria que vocês explicassem um pouco mais para o pessoal que está assistindo por que ela é considerada uma doença silenciosa. Queria parabenizar os meninos aí por essa iniciativa, né, de estar promovendo um podcast, né, ainda mais de um tema tão prevalente, que é a hipertensão, né, muito importante na atenção primária à saúde, né, nas UBS que a gente trabalha, tá no dia a dia aí. E a hipertensão, ela é uma doença silenciosa e na maioria dos casos, assim, para uma pessoa poder desenvolver sintomas da hipertensão, ela vai ter que atingir uma pressão de 180 por 120, ou seja, o 18 por 8, na maioria dos casos. Ou seja, 5% só das pessoas vão ter sintomas decorrentes da hipertensão. 95% dos casos não vão ter sintomas. E é aí que mora o perigo, porque ela é uma doença silenciosa. E aí pode causar consequências, né, para o coração, para o rim, para o cérebro, a longo prazo. Então é muito importante a gente ficar de olho, né, e medir a pressão, fazer o rastreamento, mesmo se a pessoa não estiver sentindo nada. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão? Nós temos diversos fatores e a gente pode dividir esses fatores em duas características principais: aqueles fatores modificáveis e os não modificáveis. Naqueles não modificáveis, a gente pensa, por exemplo, na história familiar. Se eu tenho pais ou irmãos que têm hipertensão, aquilo me favorece também uma possível pressão arterial elevada. A idade, né, acima de 55 anos, a gente tem uma hipertensão, uma prevalência maior na hipertensão. A raça também são fatores que influenciam na pressão arterial. São fatores que a gente realmente não pode modificar. No entanto, a gente tem outros que são modificáveis. Por exemplo, obesidade, a alimentação com excesso de sal, a falta de atividade física, tabagismo. Esses são fatores modificáveis que alteram muito a pressão. Então, nós podemos exercer uma ação maior nesses fatores modificáveis, de forma que a gente possa favorecer, pelo menos, o prolongamento do desenvolvimento dessa doença. Bom, então, entrando já no que a doutora Meire falou, como que o estilo de vida pode ser um fator de risco e como que ele pode alterar esse quadro? A gente tem alguns fatores aí, né, como a Meire até comentou, que são os modificáveis, né, que estão muito relacionados ao estilo de vida. Por exemplo, o tabagismo, né, ele causa um enrijecimento do vaso sanguíneo que pode acabar elevando a pressão arterial. A má alimentação, né, então hoje em dia a gente tem muitos alimentos embutidos, né, esses alimentos ricos em sódio que
eles vão estar atuando, aumentando a pressão arterial também, né? A gente tem a comprovação que a prática regular de atividade física, ela diminui os valores pressóricos. Então, é muito importante ter um estilo de vida saudável aí, né? Evitar o tabagismo, não consumir excesso de sal, né? A quantidade recomendada de sal pela OMS hoje é de 3 gramas de sal por dia, ou seja, 3.000 miligramas de sódio por dia, tá? Só para vocês terem uma noção, um saquinho de miojo já tem aí quase 1.500 miligramas de sódio por dia, ou seja, dá metade do que a pessoa tem que consumir de sódio em um dia. Então, realmente é muita coisa e a gente tem que ficar atento aí. Certo, agora a gente entendeu um pouco mais sobre a doença, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico, como são as complicações. Então, inicialmente, quais são os principais sintomas que a gente tem da hipertensão arterial? Como o Arthur já disse, a hipertensão ela é uma doença silenciosa. Inicialmente, o paciente não tem nenhum sintoma. E, às vezes, o próprio organismo vai acostumando com essa pressão mais elevada e o sintoma não aparece. Quando ela está acima daquele 180 por 120, né, 18 por 12, as pessoas podem sentir cefaleia, principalmente na região de nuca, um pouco de tontura, um mal-estar. Então, são sintomas muito leves e, raramente, a dor de cabeça que o paciente chega falando que tem, por isso a pressão está alta, realmente vai ser relacionado a ela. Então, a gente tem vários sintomas que podem acontecer, mas em 5% da população hipertensa, certo? E o diagnóstico dela, como você disse, ela é feito a partir do momento em que você afere a pressão, né? Essa aferição da pressão, ela necessita de momentos próprios para ela. Por exemplo, não pode ter tomado café uma meia hora antes. A atividade física deve ter sido realizada também um tempo antes. Isso são fatores que a gente precisa levar em conta. A perna não pode estar cruzada, né? E a gente precisa necessariamente estar treinado a ferir essa pressão arterial. Bom, então a doutora Miri também já abordou um pouco sobre a minha próxima pergunta, que é relacionada a como que a gente faz esse diagnóstico correto e quais são os fatores que a gente precisa prestar atenção nesse momento de aferir a pressão do paciente. Então, recentemente teve uma alteração, né, na nova diretriz brasileira de hipertensão. Na verdade, o diagnóstico em si, ele não mudou tanto. O que mudou foi que agora, a partir de 120 e a partir de 80, né, é considerado pressão arterial elevada, né? Não significa muita coisa, porque na prática não vai mudar a nossa conduta, né? Mas, para fechar o diagnóstico mesmo, a gente precisa de 2 aferições em momentos diferentes da pressão acima de 140 por 90, que seria o 14 por 9. Nós sabemos também que vocês, médicos que atuam na área de medicina da família, possuem um papel muito importante no acompanhamento clínico da hipertensão, porque vocês estão na atenção primária e, como é uma doença crônica, ela vai ser o acompanhamento dela vai ser justamente ocorrer na UBS. Então, qual que é a importância do acompanhamento clínico dela e quais sintomas a gente pode ter do paciente que não faz esse acompanhamento clínico? Como a gente disse, sintomas são poucos, né? E realmente a atenção primária, ela é a responsável por acompanhar esses pacientes. O diagnóstico da hipertensão, ele normalmente é feito em um momento aleatório em que o paciente comparece ao UBS muitas vezes por outros motivos, né? Vai porque está gripado, vai porque está com a dor na perna. E é um momento em que a gente tem que fazer essa aferição, já como uma forma de rastreio, né? Chegando um momento em que essa pressão está elevada, a gente vai orientar os pacientes, informar o valor que está, quais os riscos que ele corre, né? E nós podemos, a depender do nível dessa pressão, aguardar de 3 a 6 meses para entrar com medicações, por exemplo. Mas as orientações de mudança de hábito de vida sempre devem ser feitas. E a partir dali é que a gente vai conseguir controlar esses sintomas para que a gente não tenha lesões dos órgãos-alvo importantes do corpo.
Bom, esses sintomas, essas complicações, igual os senhores já falaram, é raro. Mas então como que o diagnóstico precoce pode acarretar na inibição desses sintomas? Como que você descobrir cedo pode ajudar na vida do paciente, na qualidade de vida? O diagnóstico precoce, ele vai ser muito importante porque a hipertensão ela causa consequências a longo prazo. Então, quanto mais cedo a gente descobrir, mais a gente vai poder intervir nas consequências. Então, um paciente que é hipertenso, ele vai, né, ter uma consequência daqui a 10, 15, às vezes 20 anos, né, que já porta a doença. Ele pode desencadear, né, uma insuficiência renal, né, por conta da pressão arterial elevada de forma crônica, uma insuficiência cardíaca por conta que o coração trabalha de forma sobrecarregada todo esse tempo, né, alterações da retina, né, impacto na visão. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce, para a gente poder já entrar com tratamento de forma precoce e evitar as possíveis complicações aí da pressão elevada. Duas consequências importantes da pressão alta e que os pacientes compreendem bem é o infarto, né, e o AVC. São duas patologias graves, né, com consequências piores, e é exatamente elas que a gente precisa evitar que aconteça. Nós sabemos, então, a hipertensão é uma doença como todas as outras, então é essencial que a gente tenha o tratamento e o acompanhamento necessário dessa doença, especialmente na UBS. Então, quais são os principais tratamentos para a hipertensão oferecidos, dando destaque àqueles que estão no acesso das pessoas que têm uma condição de vida mais precária e não têm acesso normalmente a medicamentos e outros tipos de tratamento? Nós temos várias medicações que podem ser consideradas de primeira linha no tratamento, né? Temos os diuréticos, por exemplo, onde o representante principal dele é a hidroclorotiazida, que é fornecida pela rede. Temos os inibidores da enzima conversora de angiotensina, onde a gente tem o principal deles, o enalapril, né, que tem uma melhor posologia e uma ação boa também na pressão dos pacientes. Temos os bloqueadores de receptores de angiotensina, que o principal deles, que tem para a gente maior facilidade de acesso, que é fornecido pelo programa Farmácia Popular, é a losartana. Temos os bloqueadores de canais de potássio, que os pacientes vão perceber melhor canais de cálcio, perdão. O anlodipino, né, e o nifedipino. Esses são as 4 classes principais que a gente tem como primeira linha. Temos outros que podem ser utilizados posteriormente, mas dessas 4 a gente observa as características do paciente e a gente escolhe quais que poderão ser melhor utilizados. Quanto menor a dose, menos reações adversas. Então, a gente vai sempre preferir a menor dose possível. Bom, então eu acho muito importante que a gente explique também para quem está assistindo por que o acompanhamento clínico é importante e como que a adesão ao tratamento também precisa ser levada a sério pelos pacientes que são diagnosticados. O acompanhamento clínico é muito importante porque uma vez iniciado o tratamento com os antihipertensivos, que até a Meire citou, eles podem desencadear alguns efeitos, né, com uso crônico. Seja algum distúrbio, por exemplo, do potássio, então a gente vai estar acompanhando nos exames de rotina, né? O paciente, principalmente o homem, né, que às vezes já tem um histórico de gota na família, né? A hidroclorotiazida, que é um antihipertensivo muito, assim, usado, né, na prática, ele pode aumentar os níveis de ácido úrico, pode precipitar uma crise de gota. Então, tem algumas consequências, né, que a gente tem que, às vezes, acompanhar e poder evitar, né, no longo prazo. Além de acompanhar as lesões de órgão-alvo. Então, a gente vai acompanhar a função renal para ver se, né, vai estar tendo alguma questão referente à hipertensão, né? Manter o controle pressórico adequado para a gente saber se não precisa otimizar o tratamento, às vezes precisa fazer ajuste de dose ou então aumentar, acrescentar alguma medicação, né, no tratamento para a gente poder, né, ter o melhor desfecho aí possível para o paciente. A gente sabe que a equipe de saúde
ela não é formada apenas pelos médicos. Então, a gente tem enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos. E qual que é o papel desses outros profissionais de saúde no controle da hipertensão arterial? Nós temos a nutricionista, por exemplo, ela pode nos auxiliar informando, acompanhando o paciente no melhor alimento. O assistente social pode nos ajudar verificando como que é a condição daquele paciente. Às vezes, ele não tem condições de adquirir o medicamento que não é fornecido pela rede. Então, através do assistente social, nós temos esse acesso. O farmacêutico nos ajuda nas reações adversas, nas orientações do paciente. E temos também os agentes comunitários de saúde. São eles que têm acesso especial com o paciente, eles têm acesso a dentro da casa. Então, eles trazem para a gente como que é a vida daquele paciente, daquela família, né? E nos auxilia, então, a contornar todos os problemas, ou a maioria dos problemas contornáveis que a gente consegue identificar naquele relacionamento. Bom, tanto a doutora Meire quanto o Arthur, vocês têm contato direto com esses pacientes por estarem nas unidades básicas. Então, vocês também entendem sobre a importância do vínculo entre a equipe de saúde e o paciente. E eu gostaria de saber como que esse vínculo é importante para a adesão ao tratamento. A equipe de saúde, né, ela tem que ter um bom relacionamento com a comunidade, né, com os pacientes. É até um princípio, né, da medicina de família. A atuação do médico de família ele vai ser influenciada pela comunidade e a equipe vai atuar principalmente na adesão do tratamento do paciente. Então, lá em Marília, né, eu iniciei a residência lá em Marília, no interior de São Paulo, eu tive contato com muito paciente analfabeto. E o pessoal, né, os agentes comunitários, o pessoal da enfermagem, né, eles ajudavam a gente colocando símbolos, por exemplo, nas medicações. Uma lua, quando era para tomar à noite, um solzinho, quando era para tomar pela manhã, o garfo e a faca, quando era para tomar na hora do almoço. Então, daí o paciente, por mais que ele não tivesse ali o acesso à leitura, né, ele conseguia fazer o uso correto das medicações. Além disso, quando a gente tem uma boa relação, o paciente confia mais no médico. E a partir do momento que ele confia mais, ele também adere às terapêuticas propostas. Então, a gente acaba tendo um resultado melhor, né, no tratamento aí do quadro de saúde desse paciente. Certo, muito importante essa parte do tratamento, mas mais importante que o tratamento, a gente tem que pensar antes da doença, ou seja, a prevenção e a educação em saúde. Quais estratégias, então, de prevenção primária e secundária podem ser adotadas para a gente ter que aconteça o controle da hipertensão e também evitar que a gente tenha um aumento de casos? Como você mesmo disse, a prevenção primária é evitar que a doença apareça, né? Então, nós temos as orientações a respeito da atividade física, do tabagismo que não deve ser iniciado ou se iniciou cessar, a redução do consumo de sal, uma dieta baseada em alimentos naturais, né, frutas, verduras ricas em potássio, que ajudam no controle da pressão. Além disso, nós temos a prevenção secundária, que é controlar os sintomas ou controlar a lesão que a doença causa nos órgãos. Então, nós precisamos estar sempre atentos nesses pacientes, orientando, controlando. Controlar é uma palavra pesada, né? Mas ajudando com que eles tenham um melhor controle de sua própria vida, de sua própria doença. E que tipo de estratégias de prevenção, projetos vocês já fizeram na UBS de vocês, na comunidade lá, em geral, para as pessoas que tiveram uma boa adesão e você acha que foi muito importante para essa adesão no tratamento? A gente já organizou alguns grupos na unidade, né? Nesses grupos, a gente faz uma espécie de educação permanente mesmo com os pacientes. Então, a gente explica, né, as consequências que a pressão alta pode causar, né? Porque muitas vezes o paciente, por ele não estar sentindo nada, né, está num estado ali assintomático, às vezes ele não leva com muita seriedade, às vezes o tratamento, né, às vezes a questão do estilo de vida, né? E a gente
faz essas orientações, o paciente fica mais consciente da própria doença que ele porta e a partir disso ele pode também adotar, né, algumas mudanças no estilo de vida, né, aderir melhor ao tratamento, às vezes ir com uma maior frequência, né, monitorar os níveis de pressão, acompanhar aí lá na unidade. Então esses grupos que a gente promove, né, acabam fornecendo para o paciente uma educação e também um acompanhamento mais de perto, porque faz com que o paciente tenha uma periodicidade bacana aí no acompanhamento da hipertensão. Eu trabalho na UBS Abner Afonso. É uma unidade onde a população é muito idosa, né? E a gente faz frequentemente alguns grupos operativos e nesses grupos a gente leva alguma forma de interação para que eles realmente participem. Nós fizemos 2 semanas atrás, um bingo. E no bingo, a gente tinha orientações. A gente falava o número e naquele número tinha uma orientação de saúde. Então, foi uma forma em que eles interagiam com a gente. Muitos falavam, isso eu faço. Não, eu não quero fazer caminhada, não. Né? E isso levou ao desenvolvimento deles com a gente de uma ação, de uma educação em saúde para eles próprios. E um estimula o outro. Então, a educação que é feita entre eles valoriza muito mais do que quando só a gente fala e eles ouvem. Achei bem legal aí a intervenção que a Meire fez. Vou tentar implementar lá na unidade também, o bingo. Eles gostam e querem de novo. Bom, então, como que a gente, dentro disso, né, desse vínculo, da importância da equipe junto, como que essas ações que vocês realizam na unidade ajudam tanto a conscientizar esses pacientes, quanto também a, de certa forma, empoderar, que a gente sabe que dentro do SUS tem essa parte do protagonismo, né, do próprio paciente e também da autonomia dele. Então, esse vínculo, ele tem que ser criado e, no caso, a minha pergunta é como que isso ajuda? O vínculo, quando a gente cria, né, faz parte muito daquela parte que eu tinha comentado, né? Quanto mais vínculo a gente tem com o paciente, mais adesão ao tratamento ele vai ter, né? E mais de perto ele vai acompanhar as alterações da pressão e as possíveis consequências que ela vai gerar. Então, o vínculo com o paciente, se a gente, por exemplo, se a gente perder o vínculo, ele às vezes pode não aceitar uma modificação no tratamento, né? Ele pode, às vezes, parar de aderir ao tratamento, né? Então, pode deixar de usar as medicações e, a partir disso, começar a ter consequências aí, né, da hipertensão. Isso, e para finalizar, a gente vai fazer umas perguntas a respeito dos desafios que vocês passam e das vivências mesmo dentro da UBS, especialmente que vocês têm. Então, quais que são os principais desafios que são enfrentados pelo paciente e por vocês, da equipe de saúde, no manejo da hipertensão arterial? Pelo paciente. Às vezes, eles têm muita dificuldade de tomar medicações várias vezes ao dia, né? E, por ser um paciente idoso, muitas vezes fazem uso de polifarmácia. É medicamento para pressão, é medicamento para diabetes, é medicamento para tireoide, né? Então, são várias as tomadas por dia. Então, a gente precisa conversar e ver quais as melhores medicações com o menor número de tomadas possível, para facilitar isso para ele. Tem o custo, né, naqueles medicamentos que não são fornecidos pela rede, que o paciente tem que arcar com isso também. Não são muitos, mas muitos precisam desses medicamentos, né? Em relação a nós, da UBS, a gente tem uma demanda espontânea muito alta. Não só espontânea, mas uma demanda muito alta, né? São vários pacientes a serem atendidos em um período de 8 horas por dia. Para mim, eu acho que é uma dos desafios maiores, sabe? E atender pacientes em 20 minutos, como é preconizado, não é fácil. Você abordar todas as necessidades dele. Tem uma vantagem muito boa em relação à atenção primária, que é a espera permitida, né? Você pode atender o paciente hoje em uma demanda dele, que depois de amanhã ele pode voltar para você, né? Você, caso aquilo não tenha sido resolvido, você resolve naquele momento. Então, é uma facilidade que eu acho que pode encontrar.
E para você, Arthur? É uma dificuldade que eu também encontro, né, na prática diária lá na UBS, é justamente essa que a Meire falou também, né, do tempo das consultas, porque de repente o paciente traz, né, algumas queixas e a gente tem outras demandas para estar suprindo, né, e porque são muitos pacientes e às vezes a gente acaba não conseguindo dar a atenção necessária para aquele paciente, de repente, né, a gente não consegue abordar essa parte dos exames laboratoriais, né? E acaba ficando para outro momento e às vezes o paciente não volta na unidade e a gente acaba perdendo ali o timing, vamos colocar assim, do tempo correto, né? De fazer aquele acompanhamento para o paciente, né? Outra dificuldade também que eu tenho é com relação ao paciente que faz vários tratamentos em vários médicos diferentes. Porque daí acaba um mexendo, aí o outro mexe, aí ele quer pegar medicação de forma gratuita, e aí o cardiologista passa o mesmo remédio, às vezes, a mesma droga, porém é comprado, né? Às vezes vai ter o mesmo efeito, e a gente tem que ficar nesse jogo de cintura para conseguir convencer o paciente ali, né? E às vezes fazer essa troca, né? Acaba gerando um desgaste em alguns momentos. Bom, e existe alguma situação que para vocês foi marcante durante o atendimento de um paciente hipertenso? Eu tenho 3 que são muito marcantes. Uma paciente que chegou para nós gestante, a pressão dela estava 160/90. É uma pressão elevada para uma gestante, muito elevada. A gente fez uma cartinha orientando que ela fosse para o hospital regional, porque era uma paciente de alto risco. Ela não tinha carro. No caso, o SAMU não levaria, né? A gente chamou o marido, pedimos para que ele descesse para o regional com ela. Ele não levou. Ela fez um AVC na madrugada. Então, esse foi um momento muito marcante na nossa vida, porque essa paciente ficou com sequela, né? E ela foi embora com mais 2 filhos pequenos que ela tinha com essa lesão. Tivemos uma outra, era puérpera, né? Ela já estava com 13 dias pós-parto. Ela chegou para a gente, era 11 horas, hora que a gente sai para o almoço. E eu conversei com ela, ela me falou que tinha ido para o hospital à noite com dor de cabeça. E ela não tinha melhorado. Nós fizemos medicação para ela para dor. Fiquei com ela lá meia hora. A dor não melhorou. Fiz uma cartinha para o regional, pensando em pré-eclâmpsia, que pode acontecer na gestante por uma consequência de pressão alta, né? Ela chegou no regional, foi socorrida pela ginecologia obstetrícia. A ginecologia não achou nada que fosse relacionado ao parto em si, ao puerpério, né? Chamou a neurologia. Ela estava com AVC hemorrágico gigante. Foi atendida, foi drenado, ela recuperou, ficou sem sequela, né? E tivemos um outro senhorzinho, 78 anos, que a gente faz o grupo operativo, o grupo de hipertensão, né? E nesse dia, a gente tinha feito um chá de camomila. E ele virou e falou assim, vocês ficam querendo só tapear a gente com isso aqui, né? Mas ele ficou, escutou. Daí 3 meses, ele voltou, porque ele estava com a pressão alterada, ele voltou e foi muito interessante ver ele conversando com os outros pacientes no grupo, né, mostrando como que a gente orientava a redução de sal na comida, fazendo salzinho temperado com ervas. Então, são vários os fatores em que alguns com consequências ruins, mas outros que a gente percebe a melhora. Então, vale a pena investir nos pacientes. Eu tive 2 casos que me marcaram, né? Como eu trabalhei, né, a maior parte do tempo lá no interior do estado de São Paulo, lá em Marília, eu ficava localizado, a minha UBS, numa região muito vulnerável. Então, era uma região que tinha, né, tráfico de drogas, etc. E, por fim, uma paciente que era usuária de crack, né, ficou gestante, né,
teve também uma síndrome hipertensiva, né? Até uma história parecida com a da Meire, só que, porém, foi a síndrome de HELP, né? Que o pessoal aí que está passando na ginecologia vai saber, né? Mas ela entra no escopo das síndromes hipertensivas na gestação. E houve um sofrimento fetal e ela acabou perdendo a criança. E o outro paciente que me marcou também foi um caminhoneiro, né? Que ele já estava com várias consequências da pressão alta e a gente descobriu e ele estava com o colesterol elevado, né? Ele já estava com a função renal muito diminuída e a gente entrou com as medicações para ele. Com certeza ele vai ter uma expectativa de vida muito melhor do que ele teria se ele não tivesse, né, feito essa descoberta de forma precoce lá com a gente. Bom, então eu gostaria primeiramente de agradecer a doutora Meire e Arthur que se disponibilizaram a estar aqui com a gente para trazer esses ensinamentos. Gostaria também de agradecer ao meu colega Enzo por estar aqui comigo apresentando esse podcast e também aos nossos professores que nos deram a oportunidade de trazer um trabalho tão interessante e que vai ajudar muito na nossa comunidade, que no caso a Brenda, o Fabrício e a Daniela. A gente agradece também essa oportunidade de educar a nossa população em uma doença que traz tanta consequência ruim. Obrigada a vocês, obrigada pela dedicação que vocês têm aos estudos. Sejam sempre essas pessoas que dedicam, que vão atrás, que buscam. Como eu gosto de falar para vocês, a gente tem sempre ir atrás e não deixar que as coisas aconteçam simplesmente. Eu agradeço pelo convite, viu, pessoal? E acho que foi ótimo, né, para o pessoal aí, né, principalmente a população, né, que vai às vezes estar assistindo, que não é da área da saúde, entender um pouco melhor de como que funciona a hipertensão, né, uma doença tão prevalente aí, né, na nossa sociedade. É isso. Tchau, gente. Obrigado.